Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Boss Pod, episódio 2. E hoje eu tenho comigo meu amigo Jonison Jorge. A sua apresentação: 38 anos, casado, 2 filhos, diretor da JC Negócios Imobiliários, amante de futebol. Agora a controvérsia: sangue vermelho, coração azul. O que é que eu errei e o que é que está faltando na sua apresentação? Bom dia, Igor. Na verdade, o sangue é vermelho, né? Mas eu considero ele azul, né? Afinal, torcedor do Centro Esportivo Alagoano... CSA, o famoso CSA. É o azulão, é azul mesmo. Deu um alô pra nação azulina, né? Azulão sempre, né? Sempre. Também sou cronista, né? Como hobby. Diretor da ACE, né? Da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Alagoas. E é isso, né? Corretor de imóveis, diretor da JC Negócios Imobiliários. Corretor de imóveis. Sempre você começou a sua atividade profissional sendo corretor de imóveis ou antes disso você fazia outra coisa? Não, já passei por algumas etapas profissionais na vida. Sou formado em recursos humanos, mas é uma formação que eu não cheguei a exercer. Interessante. Também já fui promotor de vendas de algumas empresas. Já trabalhei em alguns segmentos de venda, né, que é o meu grande forte, vamos dizer assim. Sempre gostei muito de vender, mas graças a Deus eu me apaixonei pela profissão de corretor de imóveis. E também é vendas, né? Justamente, e aqui estou há alguns anos na luta, né? Há alguns anos. Justamente. Então, você gosta de lidar com pessoas? Sim, sim. Trabalhar com pessoas, entender a mente do ser humano, entender o que a pessoa que procura o imóvel, né? Que é o sonho, ou da casa própria, ou do casa de praia, o seu investimento. Isso é algo que nos motiva cada dia mais quando a gente se vê com um cliente que se consegue realizar o seu sonho. Dentro do que você relatou das suas atividades profissionais, você sempre relatou vendas, né? Então Sim. Vamos levar a conversa neste sentido, vendas. Um bom vendedor é preciso ser bom de lábia, ou seja, um bom vendedor é preciso ter lábia. Na verdade, a lábia ficou popular, né? Isso. Mas eu acho que um bom vendedor é aquele que faz com que o seu cliente confie no que você está vendendo, no que você está falando. Ou seja, você tem que se capacitar, tá estudando. Creio que também Deus dá o dom, né, de você ter o poder de convencimento, porque tem muita gente que é bom de lábia no caso, para outros segmentos na vida, mas não consegue ser um bom vendedor. Às vezes a gente fala que... Às vezes não, algumas pessoas têm em mente que quando você é bom em alguma coisa é falta de humildade dizer que é bom, mas quando você é bom, você é bom. Então eu creio que a gente precisa estar se capacitando cada vez mais, precisa estar se atualizando no mercado, porque Maceió, principalmente, né, no nosso estado, é uma cidade hoje muito turística, muito atrativa. Nos últimos anos, principalmente como segunda opção de imóveis no mundo, Maceió vem frequentando aí entre as 3 a 5 no mundo como a segunda opção de segundo imóvel. Uma segunda casa. Então, saiu assim, justamente, então a gente vê muita gente de fora, né? Não só aqui do estado, muitos americanos, como muitos europeus, português, argentino, americano. Então a procura é muito boa porque o custo de vida e o custo dos imóveis aqui relacionado a grandes centros acaba atraindo, sem contar com as maravilhas que a gente tem, não só em Maceió. Aí vai o litoral todinho de Alagoas, tanto para o sul como para o norte. Também temos os rios São Francisco ali, que é muito atrativo, então isso acaba atraindo um público que, se a gente tiver uma habilidade boa, a gente consegue ter aquele poder de convencer, né? E fazer um bom negócio. Ser uma boa lábia, né? É verdade. Eu li a entrevista da Forbes. Na verdade, não é uma entrevista. Porque uma entrevista sempre há uma relação de 2 pessoas. Alguém querendo saber, descobrir, fazendo perguntas. Então ela é um artigo noticioso, onde a pessoa, é uma senhora, uma mulher, eu esqueci o nome, ela direcionou algumas hipóteses, né,
algumas escolhas dentro da sua avaliação, e ela deu a sua opinião para quem é leitor da Forbes. Normalmente a gente entende que quem é leitor da Forbes é aquela pessoa que tem uma condição financeira superior. Então, isso beneficia. Qualquer coisa que sai na Forbes vai diretamente beneficiar o público que tem uma condição financeira elevada, né? Então, aqui o que ela discriminava, ela deu, se eu não me engano, foram 10 cidades, onde ela relatou por vários assuntos. A única no Brasil foi Maceió, e seria a segunda ou terceira opção dela, né, onde ela indica para haver uma segunda opção de compra, uma segunda casa. Você ter uma segunda casa, ela elegeu Maceió. Dentro das escolhas, da opinião dela, ela referiu o turismo sexual infantil. Infelizmente, nós sabemos que é uma realidade. O próprio governo lançou várias medidas para combater isso. Nos aeroportos, quando nós chegamos de voos internacionais, está bem explícito isso. Antigamente havia mais do que há agora, né? Mas é uma realidade. E nós não temos isso em Maceió, né? Em Maceió você não vê o que, por exemplo, acontece em outros casos, em outras cidades. Não vamos falar de cidades, os nomes, para não querer dar aquela pejorativa de queimar o nome da cidade e dizer que aqui só é o melhor. Mas isso é uma opção. Temos a segunda opção. Por exemplo, eu não gosto de Porto. Vou falar um único caso: Porto Galinhas. Eu considero o lugar lindo, só que eu não gosto daquela praia. Por quê? Porque eu tô lá sentado e aquilo parece um shopping ao céu aberto. 25 de março ao céu aberto na praia. Sim, um shopping. Eu não tenho paciência para estar ali. Claro. Um indivíduo como família não tem paciência para estar ali. No meu caso. E ela referiu isso. Ela referiu a segurança, também muito boa em Maceió, né? Não há uma sinistralidade, não há uma criminalidade, e há segurança porque há muita polícia. E estamos a falar isso, cidade baixa, né? Cidade de Maceió, a parte baixa, mas atinge também a parte alta da cidade. E a relação de preço. Então ela deu que um futuro em Maceió seria muito interessante. E aí bombou essas notícias. É verídico tudo que ela relacionou. O que você pode acrescentar? Falar sobre Maceió. Vamos falar sobre Maceió. Levando essa parte de negócio, vendas para Maceió. Isso, Igor. Na verdade é o seguinte. Como você, primeiro falando da Forbes, né? Sim. A Forbes, o que você falou é muito interessante em relação à leitura da Forbes, aquela pessoa que tem uma condição financeira e até culta de buscar o conhecimento, né? Então a Forbes, ela dá muito conhecimento e muita notícia que as pessoas às vezes não conseguem chegar até ela pela falta de condição. Mas tem um detalhe que a Forbes começou a dar uma abertura, que é o próprio Instagram. Isso. Quem segue a Forbes hoje pode não ter o grosso do que ela tem de conteúdo, mas tem uma boa parte. Então isso ajuda até aquela pessoa que é leiga, mas tenta buscar um pouco de conhecimento com o dia a dia da Forbes. A gente que procura se atualizar e trabalha aqui na parte baixa de Maceió, como se costuma dizer, com o mercado até de alto padrão da cidade, a gente tem que estar atualizado. Então, como a minha sócia, a Carla Trancoso, que ela é a parte administrativa lá na nossa imobiliária, ela costuma me dizer até: Johnny, você precisa cada vez mais se atualizar, porque eu sou a parte interna, eu faço contrato, eu cuido de toda a burocracia. Ela é muito inteligente, então ela consegue ter essa sensibilidade de me indicar e de me apontar alguns erros meus. Então você precisa estudar mais, você precisa se capacitar. Então eu pego essas dicas dela e cada vez mais ela, tem uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram tal de fora, claro que é outro padrão de mercado, mas eu queria que você desse uma olhada. Então assim, a gente vai se atualizando, não só exemplos, né? Isso, o exemplo bom a gente tem que pegar. Isso. Então assim, a Forbes ajuda, mas a gente vê outras pessoas se destacando também no mercado, que acaba dando essa agregada no nosso trabalho aqui do dia a dia. Falando na questão da nossa cidade em relação a essa parte infantil da sexualidade, a parte da criminalidade, a gente vê que Maceió hoje, claro que a violência tá em todo canto. Sim, qualquer lugar do mundo. Dizer que quando o ladrão quer roubar, ele só basta estar com coragem e com a arma na cintura a qualquer hora do dia. Só basta estar isso. Quando ele quer roubar, não tem jeito. Porém, Maceió tem uns detalhes.
A gente vê que o índice de criminalidade acontece muito nas periferias e com pessoas que, vamos dizer assim, que andam no caminho errado. A nossa parte baixa de orla é uma parte mais, não vou dizer mais cuidada, mas é uma parte onde a gente teve mais segurança. Por quê? Isso é normal, também não é nenhuma hipocrisia achar que isso é... mas o governo, o prefeito, quem for que seja, só cuida da parte da aula. Não, não é que ele só cuida. É que nessa parte existem pessoas com poder aquisitivo maior, existe o turismo, que é muito forte. É o chama da cidade, justamente, né? É o que dá um movimento à economia. A gente tem uma prefeitura hoje que botou Maceió literalmente no cenário dos eventos para a época junina, para a época do verão, carnaval, para a época do carnaval, mas eu digo o verão, no caso o Réveillon e a época junina, porque foi uma grande sacada da equipe dele, porque assim, a gente vê que a época junina é muito forte no Nordeste, principalmente Caruaru e Campina Grande. Mas o ano passado ele fez uma estrutura de São João que abalou, no bom sentido, assim, organização, fluxo de gente muito grande. Isso atrai não só para quem vem comprar imóvel, mas para o pessoal que aluga por temporada, para quem não conhece as praias, para quem não conhece a própria cidade. E Maceió não só tem a parte baixa, a gente também tem uma parte alta com comércios, então isso acaba trazendo pessoas para a cidade. E quando você chega numa orla que dá meia-noite, como eu estava no último sábado na praia de Pajuçara, sentado na praia com a família, conversando, você sai de lá 1h da manhã, meia-noite. Tranquilo, né, meu? E tranquilo, claro, é como eu lhe disse, claro que a gente nunca vai estar livre, mas a probabilidade é menor porque é polícia, porque é câmeras, então isso inibe o cara que quer cometer o delito. Então a gente sabe vê que a probabilidade de ser pego em flagrante é maior, né? E a gente vê que Maceió... Isso é um trabalho da prefeitura que fez esse trabalho de qualificação, justo, né? Até porque ele sabe que se ele... não, e assim a gente vê que os índices de criminalidade, não só na parte baixa, como em toda Maceió, tem diminuído. Porque não é só cuidar de uma área e achar que as outras aí se cuidar por ela mesma e não merece. Porque se começar a ter muita criminalidade em uma certa área, isso não vai sair. Mas tem o turista não quer saber. Maceió... Falou em Maceió. É Maceió. Ele não vai dizer, mataram, um exemplo, 100... um bom, assim, num exagero, mataram 100. Ele não quer saber se foi 100 em um lugar só, ele quer saber que foi 100 em Maceió. Posso fazer uma pergunta? Sim. Qual foi a última vez? Eu não assisto muito jornais, mas eu leio notícias. Eu não me recordo há quanto tempo é que a notícia de um assassinato. Na verdade, assim, claro... Ou isso não está sendo nas notícias? Sai nos noticiários. É muito pouco. Porque, assim, hoje, antigamente, a gente via muito programa policial de TV, que era... Sensacionalista também, né? Mas, assim, era de fato. Os caras mostravam... vou falar pra mas você. os caras mostravam, de fato, o cara lá estirado, né? Isso aí era um fato, não, né? Não há necessidade disso. Mas, assim... hora do almoço, você tá lá com a sua família no almoço. E o pior era 2, 3, né? De jornal. Não era um só, não. Você sai de um passou pro outro... Mas assim... aconteceu. O que é que eles começaram... Eu comecei a perceber com o passar do tempo que a internet ganhou muita força. Então, o próprio... Falo mais por causa da internet, porque eu sigo vários canais, vários perfis daqui e não tem relato assim... E se você olhar, Igor... tal assassinou um assassinato... Claro, e se você olhar o mesmo perfil que você segue... assassinato, cara. Vamos dizer 10% a 15%. O mesmo perfil tem um programa na TV, como na Globo, na TV Ponta Verde. Esses canais têm os mesmos perfis também no Instagram. Mas a mesma notícia do Instagram, às vezes, não é noticiada na TV por conta de ser muito conteúdo também para a internet, né? Então, o que eu vejo é que a TV prioriza falar coisas que é mais interessante ao público do que, de fato, a tristeza e a desgraça dos outros. Então, eles priorizam muito assuntos do cotidiano, cultura, tem violência, trânsito, eles noticiam na TV tudo. A violência existe, mas que, de fato, eu vejo que Maceió diminuiu e a gente hoje sente uma cidade mais segura. Como eu falei no começo aqui da conversa, dizer que tá livre e dizer que você vai estar com o celular
celular, passeando, andando na rua, também você tem que evitar algumas situações. Mas que, de fato, a gente vê hoje que a tendência é que eles cuidem cada vez mais, porque Maceió, de fato, está na rota do turismo, na rota do investidor. Então, se você tem uma cidade que atrai esse público, você tem que cuidar dela, seja na parte alta, na parte baixa, Sim, em qualquer lugar, porque não é só Maceió. A gente, quando fala Maceió, muita gente tem um tipo de público que vem pra cá muito final do ano. Aí diz, aí Maceió... Esse sai de Maceió, né? O pessoal diz bem assim, aí Maceió na praia de São Miguel dos Milagres. É bom? Aí eu, não, Maceió na praia de São Miguel dos Milagres. Não, São Miguel dos Milagres não é um balneário que não é em Maceió. Mas o pessoal tem Maceió como referência. Sabe o que eu me lembrei agora? Praia do Francês aí em Maceió é bonita? Barra de São Miguel, eu digo, não, é do lado, mas não é Maceió. Né? Mas assim, a referência é Maceió. Por exemplo... É o aeroporto, né? Justo. Praia do Francês. Sim. Era uma praia que há muitos anos tinha uma fama de ser uma praia de surfistas, que tinha muito usuário de droga, que era um balneário que tinha muito assalto, muita coisa. O Serralho Francês hoje deram uma estruturada na orla, que a praia está maravilhosa. É estrutura de barracas, é estruturas de evento, o artesanato muito bonito. É a própria região. Mas não era assim, vamos dizer, há 10 anos. Não. Não era. Tem que ser realista. O que era bom, é bom. E o que era ruim, tem que noticiar, mas melhorou. Então você vai no Francês hoje, você sente uma segurança, você vê uma organização até do trânsito, porque dia de domingo ali parecia a Índia. Ninguém sabia o que vinha, o que ia, pra onde era. Hoje mesmo. Não. E não é o trânsito organizado, não. É a própria operadora lá de trânsito, SMTT, lá coordenando todo o sistema. Então você vê uma orla bonita. Pôs a funcionar, né? Tudo funcionando. Restaurantes, assim, tem uma certa distância na areia da praia para o banhista e para os bares, porque era uma bagaceira lá, literalmente, um em cima do outro. Ninguém sabia quem era ninguém. Então, assim, fica uma bagunça. Então, hoje o Francês também atrai muito. Tudo que você organiza, no começo, é um impacto para o que era bagunçado. Isso. O pessoal já fala o quê? Não, tiraram o ganha-pão do barraqueiro, do autônomo. Não é ganha-pão. Se você vai ganhar seu pão, mas que isso seja organizado. Porque senão, igual como eu te falei. Você falou Porto de agora, Galinha. é isso que eu ia dizer nesse momento. Eu fui para Muro Alto. Eu gosto muito de Muro Alto, que também é aqui do lado de Porto de Galinhas, 10 minutos. E eu ia para Porto de Galinhas e uma pessoa disse, vá para Muro Alto, que é muito mais bonito. Sendo que de Muro Alto eu ia às vezes em Porto de Galinhas jantar ou dar uma passeada. E assim, você falou que pelo dia a praia é um shopping a céu aberto e à noite. À noite aqui é mesmo. É uma cidade turística, mas é uma cidade que eu não vejo organização nesse sentido. Não tem. Porque você não tem vontade de estar num lugar onde você não consegue sentar. É um cara oferecendo uma coisa, outro cara oferecendo. Você não consegue nem relaxar porque você se sente constrangido de tanta gente lhe importando, né? Então é por aí que a gente. E aqui não tem disso. Mas não é. Tem, mas de uma forma moderada. O autônomo não é que eu frequentei muitas praias. Eu moro aqui quase há 2 anos. Não é que eu fui em muitas praias, mas as praias que eu fui não tem a mesma bagunça que tem no outro justamente. Mas é que não é só a orla de Maceió. É o geral. Na zona norte, na zona sul, a Praia do Francês não tem isso. Milagres não tem isso. Milagres é mais difícil ainda por conta da distância. É uma praia hoje... Mas já é uma praia famosa, né, cara? Com perfil de famosa. E de famosos a frequentar. Mas você vem aqui numa Ponta Verde, no próprio Francês, você vai ver... Não, você vê cheio, mas não vê o que você vê em Porto de Galinhas. Você vai ver um autônomo, chega lá, um barraqueiro, um cara que procura o seu ganha-pão lhe oferecer. Mas é aquela coisa assim... pontual. Aliás, eles não costumam estar nem na areia. Eles estão cá em cima na calçada, na orla. Isso. Então, assim, se torna pontual e se torna atrativo a quem quer ir. Porque vai pensar, não, eu tô num lugar onde eu vou curtir o que eu tô. Eu vou pra praia e não vai ter ninguém me abusando, vamos dizer assim. Não vai ter ninguém o tempo todo me oferecendo algo. Tem hora que constrange, né? O cara tá lá, o cara chega, demais. Um vende rede... Um vende cabo de celular, um vende óculos. Boné, bronzeador. É uma feira ao ar livre. É uma feira ao ar livre, né? Então o cara fica constrangido. Poxa, dá não, velho. Dá não. Uma praia que eu indico muito, que eu acho a mais bonita aqui do nosso litoral. O cara fala de Milagre, de Maragogi. Fala. Barra de São Miguel.
Barra de São Miguel. Também é famoso, também é famoso. Mas pra mim é melhor. É famosinho, também é dos queridinhos. Mas a Barra, né? assim, não só pela estrutura, Por quê? pela beleza. Beleza. Porque eu gosto de praia calma, né? Você chega lá, parece uma piscina quando a maré tá seca ali na frente das sim. pedras. Esse então, é outro problema que a gente encontra, né? A Barra de São Miguel, pra quem gosta de sossego, é a paz. Quem tem criança, como eu tenho 2 filhos, você também tem filhos, você sabe que você tá lá, o teu filho tá na água lá, sem saber que tem onda pra levar aquela corrente. Quando ela tá na maré seca, aí é show de bola. É piscina. É parecido com Portugal, diga. Era bom. Não, Portugal temos a zona sul, que é o Algarve, e é totalmente... Já fui convidado pra ir lá. Não vai. Mas é frio, né, Igor? Só é frio, né? Não, frio no inverno. Eu vou até fazer um comunicado ao CEF para não deixar esse tipo de indivíduos entrar no nosso país. Não, brincando. Faço estima que você venha conhecer. Ele vai me receber. Não, além de receber, você tem estrutura daquilo que eu desconheço lá fora, para ser corretor de imóveis em Portugal e aqui. Claro, conjuntura. O intercâmbio. Não vejo por que não. Já te incentivei, inclusive, a fazer isso. Sim. Vamos lá. Promotor de vendas, vendeu várias coisas, gosta de lidar com pessoas, é um dom, né? Sabe falar, sabe cativar a atenção da pessoa. Que hoje eu quero ser um corretor. Vamos falar sobre a sua profissão atual, aquilo que você faz, aquilo que você ama fazer. Que eu quero ser corretor de imóveis. O que eu devo ter comigo? O que eu devo ter como excelência? Qual é que é a minha primícia? Eu quero ser um corretor de imóveis. Porque, assim, corretor de imóveis é como um advogado. Aos milhares os pontapés. De um momento para o outro é um boom. Eu não sou corretor. Eu não sou advogado. Então você tem muitos. O que define um corretor de imóveis? O que eu tenho que... Eu quero ser... Hoje, Johnny, eu quero ser um corretor de imóveis. O que eu preciso para começar, para ter sucesso? Não adianta começar uma atividade... O sucesso, Igor, é muito relativo. Sim. Às vezes o sucesso é... fazer acontecer. E uma pessoa... Justo, como eu falo, tá acontecendo, Tá acontecendo. O sucesso é muito relativo em qual sentido? Às vezes o cara... A pessoa A quer o sucesso que ele vê num B. No outro. Mas às vezes o seu sucesso não é o do outro. O sucesso é muito relativo em relação ao que é o sucesso na cabeça de cada um. Uhum. Então, às vezes, o que é sucesso para você? Na minha concepção, sucesso é estar bem com a minha família, poder proporcionar à minha família, meus filhos, um bem-estar, uma qualidade de vida boa. Mas tem muita gente que vê o sucesso como algo financeiro, de ser reconhecido, de estar com muito dinheiro. Então, o sucesso é relativo. Sim. Você ser bem na sua profissão é você se capacitar, é você estudar, é você tá proporcionando ao seu cliente confiança, você saber atender ele com qualidade, você tá disposto a atender, independente do horário, se sacrificar em alguns momentos para atender o seu cliente, seja ele o dia qual for, como aconteceu agora, dia 1º de janeiro. Nossa aula lotada aqui com um evento de 1º de janeiro, com um desfile de trio elétrico. Meu filho estava até meio adoentado. No dia 1º, tinha acabado de chegar da pediatria, deitado com ele lá no sofá, aí liga um cliente. Johnny, eu trabalho muito com atleta de futebol, e o cliente ligou para mim quase 5h30 para 6 da tarde. Johnny, tô saindo aqui do CT, você pode me atender agora? Sei que é dia 1º, eu digo, assim que chegar lá, me avisa que eu estarei ele esperando. Aí quando ele chegou lá, já estava num apartamento. Ou seja, não que eu seja melhor que A ou B. Você tem mas vontade. Eu sei que na minha profissão, o meu tipo, o cliente que eu trabalho, eu tenho que estar disposto a qualquer hora. Ou seja, às vezes um cliente chega às 11 da noite, meia-noite no aeroporto, e eu tenho que estar esperando ele no apartamento 1 da manhã. Como já aconteceu, 1h30 da manhã, 2 horas, eu, minha sócia. Então, assim, às vezes o sucesso, ele, antes de você chegar, ele lhe manda algumas coisas para você acompanhar. Então você tem que estar disposto a muita coisa. Para muitos, o sucesso é o bem material e o reconhecimento. Mas como eu lhe disse, o meu sucesso é diferente. Porém, na minha profissão, eu busco sempre fazer o melhor. É como uma academia. Eu vou para uma academia. Notas. Mas eu vou para uma academia não é para ficar forte, malhado, sarado. Eu vou pela minha saúde. Por quê? Porque eu tenho um problema de pressão, eu tomo meu remédio. Eu me exercito pela minha saúde.
de brinde, o que é que eu ganho? A estética. A gente também não é hipócrita. Claro que você, quando tá em qualquer coisa, você joga a bola, você bate uma bolinha pra quê? Pra brincar. Mas claro, você quer se divertir, quer fazer gol. O cara que tá na zaga não quer levar gol, então é por aí. Então, você briga muito? A gente não briga, a gente debate sobre... Então, assim, Percebi. Então, como é que eu digo? É igual uma academia. Você malha, no meu caso, muita gente quer malhar pra ficar forte, sarado, bonitão, se mostrar. Eu não tenho essa vaidade. A minha vaidade é estar bem de saúde. Fala assim, agora, já sou bonito por natureza, né? Minha mãe fez com carinho. Mas a estética vem, é igual a minha profissão. Eu trabalho pra dar uma qualidade de vida e conforto aos meus filhos. Você é um cara que é pai também. É tão bom a gente convive às vezes. A gente vai fazer um churrasco ou vai pra um restaurante. Amanhã tem, né? Amanhã tem. Amanhã é dia. Então, se um filho seu chega no restaurante, pai, posso pedir isso? A gente tem que dar limite. Mas quando você diz pode, é porque você vê que você tá, graças a Deus, na sua profissão. Porque você, para poder condicionar o seu filho a alguma coisa, tem que estar bem. Isso aí é o que é mais importante. Agora, o sucesso, a questão do reconhecimento, isso é importante porque te valoriza no que você faz, porque você é um cara que veio de fora. Pronto, um exemplo básico aqui foi você, quando eu lhe conheci. A gente viu um imóvel, acho que era quase 4 da tarde. Isso. Já saiu de lá certo, né? Vai entrar que horas? Amanhã de manhã. Ficou certíssimo de você entrar. Eu ia pro hotel. Você estava indo pro hotel, quando deu 7 da noite, o proprietário me liga, dizendo que não dava mais para ter alugado. Era uma sexta para um sábado. Porque só era 6 meses. Isso. Aí eu disse, rapaz, diga um negócio desse não. Já tá certo. Já tá certo, o cara mandou a documentação, já disse que ia pagar. E assim, o proprietário, não, mas é porque eu achei que era 1 ano, então 6 meses eu não tenho interesse não. Eu digo, mas e agora? Para me conversar com o cara, não, desse jeito. Deu seus pulos. Então assim... Se vira. Algumas pessoas poderiam ter feito o quê? Ligado a ele, infelizmente, peço-lhe desculpa. Segunda-feira a gente conversa. O proprietário, infelizmente, deu para trás e eu não tenho muito o que fazer. Vou ver, segunda a gente conversa. Mas na mesma hora que ele... Justo, poder fazer com o cara ia dar... O que não ia faltar era desculpa. Foi o que eu fiz. Na hora que eu recebi a notícia, eu parei e disse, espera aí, antes da bomba chegar nele, eu tenho que arrumar logo a solução. Aí eu olhei pra lá, olhei pro outro, liguei pra sua esposa. Pô, olha, aconteceu isso e isso. Infelizmente ela, eita Johnny, mas se preocupe não, que eu vou arrumar o apartamento de vocês. Aí liguei pra um proprietário, liguei pra outro, liguei pra um e disse, doutor, o cliente que tava no seu imóvel que saiu ontem, era um jogador, né? O imóvel era um jogador que você até por coincidência conhecia, que jogou lá no Sporting, né? Aí ele saiu ontem, seu apartamento tá livre, mas eu tô com um rapaz aqui que quer alugar por 6 meses. O senhor me dá permissão? Ele, Johnny, você tem carta branca. Esse proprietário mora em São Paulo. Tem 2 imóveis aqui que eu tomo conta. O que for melhor e fácil. E o preço? Eu digo, não, deixa comigo que eu vou fazer um preço legal pra ele e que seja justo por ser 6 meses. Na mesma hora eu liguei, fui pro imóvel, vi como ele tava lá. Não, o imóvel tá limpo, tá arrumado. Liguei pra sua esposa, Poli, venha pra cá agora. Você tava vindo da Barra de Santo Antônio. Isso. Venha pra cá agora que eu arrumei seu imóvel. Quando ela chegou lá, ela disse, gostei do imóvel. Aí já liguei pra você que você já ia pro hotel, não era? Sim, né? Nem foi pro hotel. Eu fui buscar as malas. Isso era o quê? Quase 10 horas da noite já era nessas contas, não era? Não, já foi mais tarde. Já era por aí. Ou seja, eu não poderia deixar... não é que o outro proprietário, você teve vontade, vamos dizer, farrapou comigo. Eu não poderia deixar você na mão. Eu, como corretor, tenho isso em mim. Que eu tenho que resolver o problema do cliente. E o problema dele, ele tá bem. Não ele se frustrar comigo. Independente de depois você vir fazer qualquer coisa comigo, eu tinha que resolver seu problema na hora. Tanto é que daí nasceu uma certa amizade. A gente hoje convive, você vai na minha casa. Tá aqui, né? Eu só não fui na dele ainda, né? Que ele não faz uma graça, né? A casa que ele alugou, né? Mas, assim, você vê que de uma atitude, às vezes, como a minha própria sócia diz, tá onde? Rapaz, vim atender um cliente semana passada. Chuva caindo em Maceió, 8 da noite, eu deitado, liga um atleta. Johnny, meu amigo, não tô aguentando mais ficar no hotel. A diferença aqui, você só vai porque ele é atleta ou não? Não, mas é porque... Aconteceu no meu caso, eu não sou atleta, né? Tá vendo pra você ver. Ele ligou pra mim 9 horas. Johnny, pelo amor de Deus, bicho, me ajuda. Eu tô aqui num apartamento de um amigo meu no hotel. Não, desculpe, tava no hotel. Já tem 15 dias, eu tô gastando muito, bicho. Eu digo, ó, só tem um imóvel assim, assim, assim. Tudo que eu lhe mostrei...
no momento, até pelo valor, não dava pra você. Ele fez, pô, esse daí que você falou agora me interessa. Aí eu digo, quer ver quando? Ele fez, bicho, eu tô aqui agoniado, chovendo, eu deitado. Eu fiz 5 minutos, chega aí. Ele, agora? Você não quer ver? Aí a minha esposa disse, serve pra onde? Eu digo, oxe, vou resolver o problema do cara. Ela falou, rapaz, tu tava deitado. Eu digo, pronto, deixa pra descansar quando morrer, venho já. Aí botei a roupa, tirei o carro da garagem, pisei, peguei ele, saí rodando, mostrei o apartamento, saiu às 8h20. Quando deu quase 11 horas, cheguei em casa. E aí? Não, vai fechar. Quando eu fui no outro dia, o cara, 10 horas, eu tava entregando o apartamento do cara. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Meia-noite, a gente fez um grupo no WhatsApp, eu me associei ele mandou a documentação, já liguei pra dona, que o marido dela hoje tá jogando que é outro jogador, tá jogando pra banda do Oriente, não sei nem onde é o país que ele tá. Ela tá aqui no Rio. Johnny, não tô acreditando não. Tu alugou um apartamento agora, quase 11 horas. Ninguém pô, doutora. Comigo não tinha conversa não. Ela, pode fechar. E ainda pegou um preço que eu não imaginava. Subiu ainda mais do que eu queria. Eu digo, é assim que acontece. Entreguei o apartamento ao cara. Ou seja, eu tive a consciência de entender que... Assim, eu tenho essa consciência, na verdade, de entender que pra mim não tem hora e nem dia. Se o cliente... Deus mandou o cliente... Na verdade, eu tenho em mim que tudo é permissão de Deus, né? Se Deus me dá a condição e me dá o cliente, eu tenho que sair para trabalhar. Claro que nem sempre eu vou ter as opções, nem sempre eu vou poder ajudar todo mundo, porque isso é normal, só nasce para todos. Se eu não tiver, o outro corretor vai ter, eu acho massa, porque cada um também tá aí para lutar no dia a dia, mas se tiver ao meu alcance, eu vou fazer de tudo. Mais ou menos por aí. Então, gajo. É o gajo. Os amigos de Portugal, quando verem, o brasileiro tá zoando. É isso aí, gajo. Muito bem nesse. Pronto. Então, eu quero ser um corretor de imóveis, eu preciso fazer a diferença, né? O principal fator que eu entendi, interpretei das suas palavras é fazer a diferença. Fazer a diferença como? Prestar um bom serviço. Sim. Né? Dar a atenção aos dois clientes, porque não é só um cliente. É o cliente que tem o imóvel, né? Comprar ou arrendar, e é o cliente que quer comprar, né? Ou arrendar. No caso, vender e arrendar. E o outro, comprar e arrendar, né? Isso. Então são dois clientes, dois viés. Capacitar, estudar. Capacitar, buscar sempre fontes novas, né? Recursos novos, modernizar, ver exemplos bons. Então eu peguei essas informações do que você disse para quem quer começar a se tornar um corretor de imóveis. E outra, também tem um detalhe, né? Eu tenho alguns amigos que estão em começo de carreira que às vezes se espelha, não vou dizer em mim, alguns até já tem pessoas que gente fina, um cara mesmo que eu converso de vez em quando, o Diego Cardoso, que é acho que de Rio Largo, cara gente fina, pô Johnny, acho massa seu trabalho, um cara que eu troco ideia, isso a gente troca uma figurinha, e ele tá começando também, mas assim, às vezes eu digo a galera, bicho, não é que você tem que se espelhar em mim ou em A ou B. Por exemplo, tem alguns corretores aqui que eu acho fera, eu vejo o trabalho. O próprio presidente do CRES, Sérgio Cabral, é um cara que eu tenho ele como um exemplo. Assim, não é o ex-governador do... Não. É um cara que eu tenho como exemplo. Por quê? Porque é um cara bem sucedido na profissão. Uhum. Então eu vejo muito das isso dicas é muito bom, que ele né? faz. A referência dele. Justo quando a gente tem alguma palestra, algum evento que ele tá lá, eu gosto de ver o que ele diz. Por quê? Porque são caras que venceu na profissão. Então eu pego a dica dele, mas eu não posso às vezes querer ser o que ele é. Por quê? Isso. Porque às vezes o tipo de perfil, o tipo de imóvel que ele trabalha não é o que eu trabalho. Então, às vezes a gente quer se basear no outro, mas não entende que o seu nicho é outro. Tem cara que se dá muito bem com Minha Casa Minha Vida. Porque aquele público que tem uma condição de renda diferente do... Ele sabe trabalhar isso. Isso, né? Então ele pega mais volume, mas ele tá lá, no Minha Casa Minha Vida, ele é especialista, ele pega aquela galera que tem uma condição de vida financeira abaixo do que... O cara que compra um apartamento de 150 mil não é o que compra um apartamento de 700 mil, de 1 milhão. Então, o que é mais fácil, vender 1 milhão ou 150 mil? Tô te interrompendo. Na verdade, não é que é mais fácil ou mais difícil, é perfil diferente. O cara, às vezes, que compra um apartamento de 150 mil, às vezes é mais difícil de vender daquele que compra de 1 milhão. Aí se diz mais difícil por quê? Porque às vezes o cara que compra um apartamento de 150, que é o Minha Casa Minha Vida, 170, 180 mil, de repente esse cara aí é o primeiro imóvel dele, então ele tem a insegurança. Sentimento também. Né? Tem um sentimento, às vezes é o sonho da vida dele com a esposa. Ou às vezes ele tá começando tá querendo casar e precisa ter seu imóvel, então ele vai perguntar demais.
ele vai procurar mais. E às vezes o cara que quer comprar um imóvel de 700, 800 mil é um cara que já é mais bem sucedido, é um cara que já tem um ou outro imóvel, já tá certo do que quer comprar. Então, às vezes acontece muito isso. Qualquer cliente, seja ele para um valor maior ou para um valor menor, ele vai ser sempre difícil se você não souber entender ele. Se você souber entender, você vai ter os caminhos. O X da questão é entender o perfil. De você chegar no que ele quer. O X da questão é você conseguir ter a noção de entender o perfil do seu cliente. Isso, justamente. Você entender o seu cliente, você consegue trabalhar ele. Não sei se você sabe, mas o meu pai teve imobiliárias em Portugal. E uma das coisas que eu sempre referia, que eu peguei e aprendi com ele, é isso mesmo, entender a necessidade do seu cliente. E então a instrução que era dada aos corretores era muito clara. Você tem 3 tipos, tem um cliente, dentro desse cliente existem 3 tipos de possibilidades. Não adianta você mostrar um leque. Entenda a necessidade do seu cliente. Seu cliente quer um apartamento de 1 quarto, uma sala, uma cozinha, etc. Veja o que ele quer, entenda e mostre 3 opções. Aquela que é o sonho dele, aquela que é a realidade dele, e aquela que ele não vai querer de jeito nenhum. Mas sempre faço a oferta para a mulher. O cara chega para mim e diz: Johnny, preciso de um apartamento de 3 quartos. Digo, coisa boa. Qual localização você gosta, você pretende? Porque assim, outra coisa que é importante hoje nos dias atuais aqui, primeira pergunta que uma pessoa quando procura um imóvel faz é a localização. O imóvel, às vezes, não vou dizer que fique em segundo plano, mas o imóvel, claro, tem que ser bom. Mas a localização conta muito. Manda muito. Porque tem que ser perto da escola dos filhos, quando é casado, é família. Tem que ser perto do trabalho. Tem que ser perto da logística da esposa. Tudo isso engloba quando procura imóvel. O cara fala, eu quero um apartamento de 3 quartos. Me arruma uma coisa boa. Aí eu, me arruma uma coisa boa. Gostei da... Já chegou perguntando e afirmando ao mesmo tempo... Que é uma coisa boa. Que é uma coisa boa de 3 quartos. Custa caro. Certo, mas vamos lá. Você quer um 3 quartos onde? Não, pra mim pode ser na parte baixa. Sim, mas parte baixa a gente tem aqui da Pajuçara a Jacarecica. E os preços mudam. Não, pode ser por dentro aí nesse miolo. Você quer até quanto? Tem aí primeira linha, segunda linha, terceira linha? Olha, existe imóvel de 3 quartos. Existe imóvel de 3 quartos de 200 mil. Existe imóvel de 3 quartos de 1 milhão. Ou mais, né? Como assim, Johnny? Porque existe o imóvel de 3 quartos popular, que é aquele apartamento que a gente chama caixão, menor, escada, mais antigo. Às vezes é menor, mas às vezes tem 80 metros, 100 metros, mas é um apartamento antigo, que é 3 quartos, que é na escada, que não tem elevador, que não tem área de lazer. Tem esse tipo de perfil. Às vezes tem um 3 quartos que já é um prédio mais novo, que é 400 mil. Tem um lançamento. A gente tem aqui estúdio, o quarto-sala de 500 mil hoje. Aqui Beira-Mar, uma quadra da praia. E é caro ou barato? 400, 500 mil. É caro ou barato? É do bolso de cada um. Aí vai depender do seu bolso. Você não quer se comprometer. Não, mas por exemplo, hoje, você é um cara que é europeu. Sim. Um apartamento de 500 mil para um investidor de fora é caro? Não é. O problema... Eu falo pela minha experiência, o problema acontece e surge porque quando querem vender para fora, você vai pensar no bolso dele lá fora. Só que, entenda, principalmente o britânico faz contas, amigo, assim. Então, eu falo isso por experiência de eu comprar em Portugal. Mas eu não falo nem nesse sentido, eu falo no sentido de, para quem é de fora... Não compra. Não, eu não falo de comprar, eu falo de ser caro. É caro. Não. O número assusta. Mesmo que haja a diferença cambial, quando você por exemplo, é assim, em primeira mão, se você chega com 1 quarto e sala, que é um estúdio, né? Para um estrangeiro, você na sua mente, na mente do brasileiro, não estou fazendo comparações inequívocas, estou fazendo baseado em experiência. Você quando fala 500 mil, o camarada vai assustar. É meio milhão, cara. Seja mesmo em reais, o primeiro impacto, aí até tá uma estratégia. Você está vendendo para fora, não fala no valor daqui. Mas é justamente, é isso que eu ia dizer agora. Fala no valor de lá. Vai reduzir substancialmente. Tirar, mas ainda assim é caro. Desassustar o cara, 500 mil.
Poxa. Qualquer um. Aí o cara diz... Aí o cara brasileiro, como você falou, ele tem na cabeça dele como $500 mil. Ah, não é nada, não é nada. Se for no euro... Pra ele é euro, não é nada, não é nada. Vou botar o dólar, vou botar o cara o euro. assusta. Vamos lá, se for no euro dá quanto? Dá 70, 80 mil euros, né? Não, 500 mil? Dá não, quanto? não, Dá... 100, quase 100 mil. Quase 100 mil euros. Para o cara que é rico, 100 mil não é nada. Para o cara que é rico, eu não estou falando para o comum. Para o rico investidor, que geralmente é investidor, 100 mil não é nada, se ele for comprar à vista. Mas na minha intenção para esse cliente, aí vai entrar no que você falou. Não é assustar o cara, é fazer com que o cara diga, opa, esse imóvel não vai sair a $500 mil na minha mão. Já percebi. Esse imóvel vai sair na minha mão mais barato. Como assim? Você tem uma estratégia. Não precisa revelar. Mas não assim, precisa revelar. Justamente você não precisa dizer. Que é uma estratégia sua, né? Vai e que você conhece, e que eu já lhe expliquei. Sim, sim, e sim. que você vê que é verdade. Sim, sim, sim. Porque o cara diz, espera aí, como é que não é que é verdade, porque o mercado em Maceió, o mercado de Alagoas está bem aquecido. E permite. Né? E permite isso. Com que você faça como que eu já lhe expliquei. Sim. Imóvel 500 mil, o cara vai chegar, assim não, você vende. Assim você vende. Você... justamente. Eu assim não vou... você vende. Você é um cara de fora, eu vou chegar pra você... Johnny, quanto é o imóvel? O imóvel, ele custa $500 mil. A primeira vez que eu disse, eu quero comprar não sei o quê. Ele chegou perto de mim e falou assim, custa tanto. Eu disse, poxa, tá caro. Mas me escute, faz assim. Aí na lógica, na proposta, na apresentação dele, eu entendi, tem valor. Então você agregou um valor. E o imóvel sai na sua mão pelos 500? Não. Entendeu? Não, porque há uma estratégia. Você tem essa obsessão. Se pagar. Pronto. Então, aí assim, vai de encontro ao que eu te perguntei. O que eu preciso ter como princípio básico para ser um bom profissional nessa área de corretor de imóveis? Lá está, sempre estudar, sempre buscar. Isso foi algo que você criou, mas ouviu, aprendeu até de fora, né? O que foi e adaptou à realidade daqui. Como foi que eu pensei nesse caso? Há uns anos atrás... Não revela, porque é uma estratégia sua. Quando eu trabalhava... Igor, agora você faz um anúncio. Vou ensinar a fazer a estratégia correta para vender. Pessoal, compre o meu curso. Meu curso está vendido. Primeira aula é um... Primeiro lote. Na verdade, o primeiro lote... Mas olha, tô brincando, mas tu tens aí uma oportunidade muito grande. Vai sair 5 módulos, com 5 aulas de como convencer, como... Não, convencer não. Não fala isso de vender, não é de convencer. Não, é convencer. Não, eu vou... O curso do Johnny, eu tenho... Você vai aprender a estratégia milionária de como você vender para rico e para pobre. Ele falando milionária. Não, o seu sotaque, repete aí. Rapaz, milionária foi diferenciada. Milionária. Mas assim, a gente tem que entender, poxa, se eu tenho um cliente aqui... Posso dizer um negócio? Vou te interromper. A estratégia que você tem, você abrange não só o cara que é investidor rico. O que quer comprar o primeiro imóvel, mas acha que não tem a condição também. Você tem um curso na mão milionário, irmão. O cara chega pra mim e diz, eu queria comprar aquele apartamento. Quanto é o apartamento? 400 mil. Mas não dá, bicho. Eu digo, tu mora onde? Eu moro de aluguel. Tu paga quanto de aluguel? Um valor alto. Eu digo, rapaz, faço não. Pelo amor de Deus, tu paga isso aí de aluguel. Por que tu não paga algo pra tu? Aí vai entrar... Na estratégia. Vai entrar o curso. Eu quero comissão desse negócio aí. Vai entrar o curso. Isso. Então, assim, métodos e formas de o cara entender que... Não basta ser só corretor. Tem que ser profissional, tem que querer a profissão, tem que gostar. E tem que ir atrás, né? Tem que amar o que gosta. Tem que amar o que gosta. Porque, assim, em qualquer Trata-se de pessoas, né? Existe... E outra, não quer dizer que você vai... Porque assim, eu já entendi uma coisa na minha vida. Eu acho que uma boa parte que vê riqueza no bem material, acho que eu nunca vou ficar milionário. Aí o cara, por quê? Porque eu acho que o cara, para ficar milionário, tem que ostentar, né? Tem que ostentar. Infelizmente. Não é o meu perfil. Eu acho que eu quero viver sempre bem. E assim, a riqueza é relativa nos olhos de quem vê, né? Isso. Às vezes o cara acha que riqueza é estar andando de lancha, ter carros do ano. Isso é muito relativo. Isso é quando o cara entende que... Vai ver se o cara pagou o IPVA. E às vezes quando o cara, entende que a riqueza é a saúde, é a família que Deus dá.
você vai ver que sair bem material é muito conquista. mais. É muito, muito relativo. Então, O que é ser milionário pra você? é o que eu acabei de falar. Ser milionário é estar bem com Deus, ter uma família... Que vai muito de encontro ao que é ter sucesso. Eu tenho uma percepção que é o seguinte. Existem dois paradoxos aqui. Ter sucesso e ser bem-sucedido. É o que você disse de uma forma diferente. Ter sucesso é o reconhecimento do seu trabalho. Sim, claro. Só que a maioria das pessoas entende, nelas próprias, tem uma percepção do que é ter sucesso. Sucesso é a fama, o glamour, ter muitos seguidores, ostentar, fazer isto, fazer aquilo. É aquilo que você apresenta de dentro para fora. Então isso te torna sucesso. Só que o sucesso... não é nem sempre sucesso. E é muito a fama, é muito o brilho. Só que se você não tiver uma base bem sustentável, ou seja, se você não tiver, se o seu sucesso, a sua fama for uma coisa rápida, momentânea, você não tem a base, cara. E outra, se o sucesso E aí ser bem-sucedido. O bem-sucedido dá a base para você ter sucesso. Concordo. E se o sucesso do cara for baseado no bem material... Não, vai vamos embora. lá você que O primeiro prejuízo o cara mata. Eu não digo né? você porque eu não sei como é a cultura do cara que não tem tanta condição em Portugal, mas vamos aqui pelo Brasil, não digo nem Maceió. O cara se contenta... Você subestima muito o Brasil. Não, eu não estou subestimando, eu estou falando... O brasileiro subestima o grande país. Mas não é subestimar, Vou falar da cultura. O cara pobre que em o Portugal... parceiro, como é o nome do parceiro? O Léo, vou falar da cultura e o Léo, se eu estiver mentindo, o Léo diz. O que é que o brasileiro é ensinado de pequeno? Que ele tem que estudar, tem que ter um bom carro, e isso foi uma faculdade. Tem que estudar, tem que ter faculdade, tem que ter uma casa para ter depois disso tudo ele casar. Carro, ele é ensinado. Pagar as contas do cartão de crédito, financiamento da casa. Você vai entender o que eu vou lhe dizer agora. Ele é ensinado. Ele é adestrado a isso. Ele entende, justamente, ele entende que ele tem que fazer isso. Mas não é só brasileiro, irmão. Mas vamos lá, vou chegar onde eu quero dizer, vou chegar onde eu quero falar. Ele é ensinado a isso. Então o cara vai fazer o quê? Ele vai estudar, às vezes, com muito sacrifício, consegue pagar uma faculdade, ou às vezes consegue passar numa federal. E às vezes nem trabalha na profissão que estudou. Vamos lá. No seu caso. Vamos lá. Aí o cara vai e, a Poliana, minha esposa, também consegue um emprego, arruma um emprego para ganhar um salário mínimo. Mas quando ele arruma esse emprego, ele tem direito ao quê? Como é que plano de saúde, que geralmente essas empresas dá para ele. As empresas grandes. No geral, mesmo que seja básico, mas ainda consegue para a família. Aí o cara, poxa, já tem um plano de saúde meu, da minha esposa e dos meus filhos. Aí ele tem um vale transporte. Ele já tá pensando que não vai gastar. Se ele não tiver carro, ele tem um vale transporte que desconta pouco do salário dele, mas ele também tem uma garantia. Ele tem um vale alimentação que às vezes o cara ganha um cartão que vai no supermercado e consegue fazer a sua feirinha do mês. Já vai gastar menos. E ele tem o dinheirinho dele. Vamos dizer que sobre o que ele precisa para viver. Então ele é condicionado tanto aquilo novo que ele acha que tá vivendo bem. Eu também não posso dizer que o cara tá vivendo mal, não. Cada um sabe da sua vida. E às vezes eu não posso dizer que isso é mal ou bem, porque às vezes o cara tá se sentindo feliz e então que massa. Se ele tá feliz com aquilo, eu não posso dizer que o cara tá errado, não. Cada ser humano é independente. Cada um. Porque às vezes o cara acha que aquilo ali é pouco, mas se o cara com pouco vive bem e tá feliz com Deus, então massa também. Pronto. Mas eu tô falando que é ensinado. Isso aí não tem como negar. Aí vamos lá. Aí o cara que busca melhorar a vida, ele começa a ver uma profissão como a sua, também, que é uma profissão que rende, como a minha, que o cara começa a ver, poxa, velho, aquele bicho ali ganhava igual a mim, velho, trabalhava igual a mim, foi fazer um curso de corretor. Irmão, desculpa o termo não, que a gente tá na resenha. Miserável, tá andando de carro do ano já, velho. Com 3, 4 meses, bicho, não tem como não. Vou ter que vou virar corretor. Vou virar... Aí se lasca. Aí o cara vai... Como é que é? O cara faz o curso... Faz o curso de corretor, faz isso, faz aquilo, o cara, virei corretor. Aí o cara passa 1 mês, passa 2 meses, 3, tá começando. Ele se espelhou no cara. Ele não sabe qual o perfil dele, que foi o que a gente falou quase agora, do nicho que ele vai atender. Mas vamos dizer que ele acertou numa venda aí de 400 mil. Aí o cara fez uma venda, cai 20 mil na conta. Ele, eita meu Deus, tô rico. O que eu ganhava em 2 anos de trabalho, 1 ano e meio,
com desconto, com tudo que não dava isso, eu ganhei de uma tacada só. O que é que ele faz? Compra logo um carrinho. Despesa. Comprar logo um carrinho de... Não vou comprar um carrinho de 20 não, para não ficar liso. Vou comprar um carrinho de 16, de 15. O que você compra com 16? Não, um carro usado. Pô. Mas, Igor, mas o cara que andava de busão... Cara... Eu não acredito. Não. Não, pronto. Um carrinho não. Uma moto. Não, mas um carrinho mesmo. Nem 16 mas, Igor, o que eu tô querendo lhe falar é o que é ensinado. O cara andava de ônibus, pô. Então o cara quer... Isso é o sucesso dele, né? Não, pra ele é sucesso. Olha a ilusão. O cara pegou, comprou um carro de 15 conto. Aí ficou com 5. Aí diz, não, agora eu tô todo medo, vou vender, vou ganhar 20, 30. Todo mês. Aí ele na cabeça dele. Aí quando dá um Já mês, dá um mês, dá 2. Aí dá um mês, dá 2, dá 3, dá 4. Ele não se descobriu ainda na profissão nem no que quer. Ficou sem vender. E aí? Vendo o carro. Já vi pessoas fazer isso. Muito mais barato que o que pagou, né? Ou seja, então, o sucesso e a profissão é relativo. O cara tem que ter cuidado. Porque às vezes o cara, poxa, achou que ganhou muito dinheiro. 20 conto, 30 conto, vendeu um imóvel de 1 milhão, 50 mil na conta, tô rico. Tô milionário, onde é que vai ganhar 50 mil? Trabalhando no centro, numa loja de comércio, num shopping, nunca. 2 anos pra ganhar isso. Entendo o que eu tô dizendo, não tô menosprezando a profissão, porque eu também já fui. Mas o cara tem que se descobrir e tentar entender o que é que ele vai vender, independente da profissão. Se é corretor você pode abranger uma situação de vender imóvel mais caro e popular. Então, às vezes o cara se baseia no sucesso do outro e quebra a cara. Bicho, se Passa você a sua história. valoriza o que você gosta. Tem o cara que trabalha ganhando 2 mil, 3 mil por mês. E é feliz. E é muito feliz se você disser, bicho, eu vou lhe dar aqui 10 mil pra você fazer isso. Cara, quero não, velho. Porque eu já sabe porque a minha paz aqui tá bom. Eu gosto do que eu faço e eu acho massa, pô. Então, uma pessoa chegou pra mim e fez, Johnny, se eu te desse por mês 30 mil, 25 mil pra tu trabalhar pra mim aqui no meu escritório, tu vinha? Aí eu falei, rapaz... o cara pra ganhar 30 conto é juiz, é um médico. Rapaz, eu parei assim, olhei pra ela e disse, olha, é uma proposta boa, mas eu acho que eu só viria se eu tivesse passando ou necessidade ou se eu não tivesse emprego. Ela, mas rapaz, 30 mil, eu digo, não é o valor. É porque eu não me vejo mais centrado dentro de uma sala de 8 horas por dia ou mais aqui, independente, porque não é o meu perfil. Então não é pelo dinheiro, é pela satisfação pessoal. E eu creio que eu não ia render, eu ia durar pouco tempo por causa do dinheiro. Eu ia durar 2, 3 meses e aí? Há uma retórica que diz, quem vem pelo dinheiro, vai pelo dinheiro. Entendeu? Justamente. E assim, eu não me sentiria... É como eu tava conversando, tomando café com a Carla essa semana agora, sobre isso. A gente conversando com uma amiga dela, e tava falando justamente sobre isso. Ela fez... Aí eu disse, vou fazer um curso, não sei o quê. Aí ela fez, Johnny, se você passar uma semana estudando mesmo, pra isso, aquilo, eu lhe dou tanto. Eu digo, rapaz, duvide de mim não. Por quê? Porque ela sabe que o meu perfil não é passar tanto tempo preso estudando. Quando ela me indica alguns cursos, alguma coisa, eu faço. Mas o meu perfil é o quê? Vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa, é 1 horinha, pego aqui o telefone, pego o computador, estudo 1 horinha, 2 no máximo. Você se conhece, Pronto, né? porque eu sei que eu não consigo, eu sou muito imperativo, eu não consigo ficar muito tempo parado. A gente ainda não notou. Prestando atenção em algo. Então, assim, você não pode querer se basear... Pô, cada um é cada um, né? Conheci o Igor, que tem a minha idade. Eu acho que tu é de 80... Foi 4. Mais novo, mais velho que eu, 1 mês. Tu és mais velho que eu. Eu sou de novembro, você é de outubro. Não, sou de novembro também. Ah, você também? Sendo que você é do começo do mês. Não, eu sou 19 de novembro. E eu de 28. Ah, eu sou mais velho que você. Mais velho. Respeito eu tenho que respeitar o mais velho. Aí eu vejo o Igor, um cara da minha idade que veio de Portugal, que é bem sucedido, eu vou querer ter o seu sucesso, eu vou querer saber o que o Igor... Isso aí é o mal do ser humano, pô. Uhum. Não, pô. Se o cara... É que um amigo meu, Júlio César, mas até um abraço pra ele. O goleiro? Não, que ele é da TV Pajuçara. O repórter, não sei se você conhece, do PFC, Pajuçara Futebol Clube. Júlio César. Eu tava conversando com ele ontem. Um cara que eu gosto demais e eu vejo eles bem, graças a Deus, na profissão evoluindo. Digo, conversando com ele ontem já na tarde da noite, eu falei, pô, bicho, eu fico feliz com o seu sucesso. Pô, aí ele, pô, Johnny, eu sei disso. Eu disse, sabe por quê? Eu me alegro quando eu vejo uma pessoa que eu gosto bem. Tem cara que inveja, né? Isso. Não. Pô, o cara tá bem. Diz que gosta só pra agradar. O coração sente, eu não consigo, bicho, graças a Deus, Deus nunca teve isso no meu coração. Eu me alegro quando eu vejo uma pessoa bem.
Porque eu vejo que o cara tá lutando. Isso é sucesso, cara. E às vezes tem cara que fica de olho, né? Não, pô, eu podia ser igual esse bicho, velho. Eu podia querer o que esse bicho quer. Aí é quando quebra a cara. É quando quebra a cara. Se o cara tá ali, você pode tirar uma coisa boa de cada pessoa. Se eu vejo que você na sua profissão é bem, como você já chegou pra mim, tu podia fazer isso aqui. Pô, se eu vejo que o cara tá me dando uma ideia do que ele vê, e ele é um cara bem sucedido, e ele tá tentando me dar uma ideia pra melhorar o que eu faço, eu vou pegar. Agora, se chega um cara pra me orientar, que eu vejo que o cara é todo troncho, não tem sucesso de nada, não agrega em nada, como é que eu vou pegar uma orientação do cara que não tem nada? Opiniões construtivas, né? De quem nunca fez nada. De quem nunca fez nada. Bicho, vou te dar um conselho. Diga aí, olha, tu podia fazer isso, andar assim, 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 uma roupa assim. Mas você já fez? Aí eu digo, velho. Aí eu fico pensando, né? Meio desgraçado, velho. Como é que o cara tá me dando opinião? Como ele anda? Como o cara anda, velho. Então, assim, o sucesso é muito relativo a quem vê, né? Eu vejo de outra forma. É olho, né? Olho. Então, graças a Deus, eu tenho muito cliente hoje que mora fora do Brasil. Na Índia, Coreia, Portugal, vários países. Às vezes o pessoal me compra imóvel Japão, né? por vídeo, Japão. O pessoal me compra imóvel, eu tava na pandemia, o cara tava na Moldávia, eu não sabia nem que existia Moldávia. Pandemia, ninguém saía de casa, tudo travado. Até pra sair de casa era capaz de o cara... Aí o cara me liga da Moldávia, bicho, o cara me indicou você em Maceió. Amigo meu falou muito bem de você, um brasileiro que mora lá, né? E o cara me indicou você, bicho, eu gosto Isso muito daí. Sucesso. E aí, velho, como é que eu faço? Eu tinha um sonho de comprar um imóvel, eu tive em Maceió em 2013. Eu disse, caraca, velho. Mudou muito já. E tu tá... E mudou demais, bicho. Ele, pô, bicho, meu sonho era comprar um apartamento no bairro de Ponta Verde. Eu lembro como hoje. Aí eu digo, ele dizendo, né? Eu digo, oxe, esse bairro ainda aqui tá melhor ainda agora do que era. Aí ele, pô, eu queria que você visse esse negócio pra mim. Eu tinha acabado de operar o meu joelho. Lá vai eu, todo troncho com a perna dura. Branco quando saia de casa, todo troncho. Cheguei lá no imóvel com a minha sócia e digo, ligar pro vídeo. Aí liguei ao vivo pro Vinho. Aí mostrei o imóvel ele assim, aí ele, pô, Johnny, aí eu digo, é assim. E fiz o método do estudo do meu book pra ele. Ele comprou o imóvel. Que bom. Vim conhecer ele, e se ele comprou mais ou menos em outubro, no outro ano, dia 23 de dezembro, ele veio pra cá pra passar 22 e 23, veio 2 dias com Um ano depois ele veio. Um ano depois, 1 ano e meio depois, pra conhecer o imóvel, passou aqui 2 dias, andei com ele, ainda levei ele na praia, me comprou o imóvel, ou seja, porque... Vários jogadores a nível do Brasil te procuram. Isso é uma vantagem. Procura. E o porquê? Porque você tem confiança, segurança, né? Você já prestou como eu disse, inicial, claro que a gente... Você fez a sua história, e assim, né? claro que a gente vai errar, porque a gente não é perfeito. A gente não vai agradar todo mundo. Às vezes mas acontece... você também já sabe o caminho que você não deve ir, né? E assim a gente... E você não tá aqui com E a gente aventuras. lida com o ser humano, né? A gente sabe que o ser humano é relativo. O cara... pode estar num dia mal e você atender e o cara não gostou do seu atendimento. Às vezes você falou alguma coisa sem querer, que isso acontece e o cara não gostou. Né? Cara, briga com a mulher em casa, imagine falar alguma coisa com... E assim, é da vida. A gente tem que tentar não errar, mesmo sabendo que isso vai acontecer, porque faz parte, né? Beleza. Johnny, diga mais. Vamos chegar na parte final. Muito obrigado por ter vindo, né? Representando a Carla Trancoso, né? Que ela Um abraço pra minha irmã Carla aí, minha sócia. Abraço. É nóis. No futuro breve a gente faz outro e ela vai estar com certeza conosco. Ela foi... Compromisso profissional. Ela até vinha, mas como na semana passada, né? Foi semana passada? Não, foi... Segunda. Ela tava no médico e hoje de manhã até ela pediu desculpa. John, tô indo atender aquele cliente até de fora mesmo, cara. Acho que é do Mato Grosso. Óbvio. Ela foi entregar um imóvel agora de manhã. Acho que é Mato Grosso mesmo. Vamos lá, 2 minutos. Me diz o que é que você deixa como recomendação para quem já atua e não está tendo os resultados, o sucesso, além de comprar o seu curso, e para quem está começando, dá o seu crème de la crème. Primeiro que o cara que entra na profissão de vendas, ele tem que entender que vender, você tem que ter amor, né, pelo que faz, você tem que gostar, procurar entender o cliente, saber que cada pessoa é de um jeito, não do seu jeito. Cada cliente é um caso? Justamente, se capacitar, o que é se capacitar? Não é só estudar, porque às vezes o cara acha que só estudar, mas estudar é pôr em prática.
Você pode estudar de várias formas. Você pode estudar com cursos e você pode estudar vendo pessoas que são bem-sucedidas. Tem um rapaz, o Augusto Braga, que é do Rio, isso. que ele é muito bom, mas o cara trabalha com imóvel de... Não é alto padrão, é alto luxo. Eu não posso querer achar que eu vou vender igual o cara, porque aqui não é igual lá. Lá um apartamento no beira-mar do Rio é 30 milhões. Aqui não tem imóvel de 30 milhões. Mas eu vou pegar algumas coisas que ele diz. Claro, porque eu vejo que o cara é bom. Se o cara é bom, é o jeito de se vestir. Aí o cara, pô, você tá... Bicho, se o cara é bom, eu tenho que me espelhar. Nem tudo que ele faz vai agregar pra mim, mas uma boa parte eu pego. Então, assim, estudar não só com a apostila, com um livro, com o YouTube, é você ver coisas boas, é você entender o mercado, como você falou no começo do programa, você pegar uma Forbes, você ler revistas, não só do mercado imobiliário, mas você entender o que você vai atuar, como é que tá a sua cidade, cliente, né? Como é que tá a economia da sua cidade, como é que tá o futuro da sua cidade, o futuro em relação ao quê? A eventos, a investimentos. Pô, Maceió é uma cidade que, se você comprar um imóvel aqui vai ter uma empresa que estão chegando aqui em Maceió para instalar. Você tem que entender o que você está trabalhando. Poxa, eu tentei aqui trabalhar na parte de orla, que é uma parte que tem imóveis de alto padrão, mas eu não consigo. Bicho, talvez o teu nicho seja um mais popular, que tu tem mais facilidade de lidar com esse público. Às vezes o cara vai lidar com esse público de alto popular e não consegue, de popular e não consegue, mas vai para um alto padrão e já consegue. Então você tem que entender o que é que você vai ser mais habilidoso e se capacitar no geral. E se capacitar lendo livros, lendo cursos, fazendo cursos e também se espelhando em pessoas que vai lhe agregar. Não só da área de corretagem. São pessoas influenciadas, que influenciam, na verdade, no modo de... Não esses influenciadores que hoje... Instagram. Assim, alguns não fazem nada. Ganha dinheiro, não sei como, mas ganha também, não tem nada a ver com o dinheiro do cara. Mas é você se inspirar. Pronto, um cara que é uma inspiração, você vê aquele Zé Roberto, que foi jogador de futebol. Tem muito atleta que é uma... Pronto, por que eu falo muito atleta? Porque é uma área que eu atuo muito, então eu sigo essa galera, pessoas decentes, pessoas que têm exemplo. Tudo isso, você pegando um pouquinho de cada, você pode, na hora de um atendimento, lembrar do que fulano disse. Eita, poxa, tô atendendo esse bicho aí e eu vi uma vez que aquele cara que não tem nada a ver com a corretagem falou isso. Rapaz, esse bicho não tá falando sobre aquele determinado assunto, tá pra ir. Então, assim, porque você tá estudou, atento. Você leu, você atualizou. Entendeu? Às vezes é uma live que você participa, que o cara fala uma coisa ali que ficou no seu coração e você pode usar, não hoje, daqui a um ano. É uma ferramenta. Eu, uma vez, só pra terminar, um atleta, um Alan Costa, um amigo meu, antes de começar a pandemia, eu vi uns apartamentos com ele, rodei e disse a ele que o que ele queria pagar era muito alto no aluguel. Aí ele rodou e disse, bicho, queria comer uma carne, velho. Todo dia aqui no CT, mesma coisa. Eu disse, quer comer o quê? Uma carne. Vamos na churrascaria, levei ele 10 da noite. Aí eu mostrei, ele fez... 10 da noite? 10 da noite a gente saiu da churrascaria. Não, chegamos, porque a gente já tinha rodado muito. Só ficamos meia hora, porque já tava na hora de fechar. Na beira da praia. Faltava meia horinha pra fechar. Aí comemos, aí levei ele pra o apartamento já. Aí no outro dia, ele, Johnny, não vai dar certo não essa compra do imóvel, mas um dia eu compro. E eu conversei muito com ele, né? E eu sei que eu plantei. Aí eu digo, bicho, se você não comprou o imóvel agora, porque Deus não quis. Na hora certa, um dia, se for da vontade de Deus, você compra. Quando foi depois de um ano e meio, ele me liga lá na Índia. Fala, meu parceiro John. Eu digo, aí, meu nobre, meu zagueiro artilheiro. Fez, chegou a hora. Eu digo, chegou a hora de quê? De eu comprar meu imóvel. Eu digo, amém, senhor. Aí ele começou a conversar, comprou o imóvel. Então, às vezes, também você pode se frustrar no atendimento. O que é que eu quis dizer? O que é que eu queria dizer com isso? Não ser naquele momento. Mas tenha fé que você plantou. Se não for... E também se ele não tivesse comprado, não tinha problema. Eu tinha ganho um amigo. Isso. Entendeu? Então, assim, às vezes você tem que entender que não é no seu momento. É no momento que Deus quer e que ele vai mandar o seu cliente. O cara, às vezes, tá numa aperreio. Tô aqui, ó, com o Igor. Tem 6 meses. Uma hora eu vou vender a ele. Pra não correr, não. Ainda não me convenceu. Eu vou vender a ele. Semana passada ele diz, mando já. Ele sabe o que eu tô falando. Mando já. Mande não. Fácil, eu sei onde você mora. Foi a que alugou. Tá sem. Então, assim, ter esses conhecimentos, né? Pro cara que tá começando, bom, entender, né, o seu mercado, se capacitar e de tudo. Bota Deus na frente. Eu Amém. Não tô falando de religião.
Eu tô falando do que eu acredito, de Deus. Bota Deus na frente. Ninguém tá falando de ser melhor ou pior, que o outro tem ou não tem. Bota Deus na frente. atrás do seu, né, cara? Justamente. Bota Deus na frente e entregue na mão de Deus tudo que você for fazer. E como diz na Bíblia, seus planos serão bem sucedidos, né? Amém. E é isso. Tamo junto. 2 minutos vira 5. E amanhã tem churrasco. Olha, amanhã eu tô lá. E a australiana que ele gosta. Picanha australiana. Qual foi o outro negócio que tu levou? Naquele dia lá? Eu não lembro, não. E a gente tem comendo um docinho também pro final, pô. Também. Eu tenho que ter o que perder pra poder ir pra academia. Ixi, eu tenho... Como é que eu vou pra academia se eu não tiver nada? Se eu tiver fortão, malhado, Ixi. tem lógico eu ir pra academia. Já era, pai. Johnny, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Gajo. Cara Trancoso. O seu nome tá aqui referenciado, você não veio, não pôde participar, mas é como se estivesse aqui conosco. É isso aí. Nos vemos no episódio número 3. Um abraço, obrigado. Um abraço, pessoal. Hora certa.